Eu vou conversar agora com Saulo Brox. O Saulo, ele é agrônomo da empresa Trato Agronegócio e nós vamos falar sobre um tema muito interessante que interessa demais aos profissionais do setor agropecuário, produtores. Nós vamos falar sobre remineralizador. Esse remineralizador é conhecido como pó de rocha ou rochagem. Saulo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, no Agora Agro, para falar de um tema muito interessante. Esse produto, vamos dizer, esse pó de rocha, esse remineralizador, eu posso dizer, de maneira geral, que seria um substituto do adubo convencional, de maneira geral. Sim, a gente está utilizando os remineralizadores, né, substituindo a principal fonte de potássio do mercado, que é o cloreto de potássio, que é uma nutrição cara, solúvel, importada, né, além de salinizar o solo, ainda esteriliza o ambiente, né, matando os micro-organismos que são tão benéficos tanto para o solo quanto para a planta e nossos parceiros. Então a gente, utilizando dessas ferramentas que são nacionais, naturais, de baixo custo, a gente está proporcionando a remineralização do solo, nutrindo a planta, protegendo e condicionando um ambiente favorável aos micro-organismos. Bom, você trouxe aqui uma amostra desse remineralizador. É um pó de rocha, como você está vendo aí, está aqui no saquinho porque ele é muito fino. E esse produto, ele é aplicado quando na lavoura? Ele é utilizado de forma convencional, como um adubo convencional, ou ele é pré-aplicado, aplicado antes do plantio? Isso, ele é sempre posicionado antes do plantio, assim como o calcário. Porque ele tem que passar pelo intemperismo, né, para liberar a nutrição para a planta, que a gente precisa de sol, água e atividade biológica no campo. Bom, nós sabemos que o calcário, nós temos o dolomítico e tem o calcítico. Nós temos dois. E ele serve para corrigir o solo. Isso. Agora, esse pó de rocha, ele tem cálcio, ele tem fosfato, magnésio, cobre, ferro, enfim, fosfato, o fósforo, né? E o principal é o potássio. O potássio, aliás. Ele tem o potássio. E ele, de maneira geral, quando eu vou plantar uma lavoura de soja, uma lavoura de milho, e que eu coloco esse produto, por exemplo, lá por volta do mês de julho, que eu aplico ele no solo, aqui na região do Cerrado eu posso colocar quantas toneladas por hectare? Nós estamos posicionando em torno de 5 toneladas por hectare, mas essa é uma aplicação anual para suprir a necessidade nutricional da soja e do milho. Então basta eu aplicar uma vez por ano? Isso, a gente está posicionando uma vez por ano e tendo resultado nas 2 safras. Tá, e quando eu faço essa aplicação no solo, eu preciso ainda ter um complemento do fertilizante tradicional ou não? Com o FMX, né, com o pó de rocha, a gente substitui o potássio, né, mas a nutrição fosfatada, a nutrição nitrogenada tem que entrar no manejo. Né, Só que entra em menor quantidade? Isso, de acordo com a demanda da planta. Né, a gente está substituindo principalmente o potássio, mas o material também é rico em cálcio, magnésio, manganês, molibdênio, boro, cobalto, zinco e o principal é o silício, que vai entrar como controle cultural de pragas e doenças na lavoura também. Tá, então nós podemos dizer que esse produto, esse pó de rocha, ele não substitui o fertilizante, mas ele ajuda consideravelmente o produtor a reduzir a quantidade de fertilizante convencional. Exatamente, a gente está substituindo o cloreto de potássio, né, que é a nutrição química, né, com essa ferramenta nacional, mas o fósforo, né, a adubação fosfatada, a adubação nitrogenada, deve entrar no sistema também. Vamos supor o seguinte, que eu tenho um pasto. Geralmente os pastos da região centro-oeste são pastos assim, com raras exceções, são pastos numa situação não muito boa, correto? São pastos degradados. Se eu colocar esse produto num pasto degradado, lá por volta do mês de julho, aí começam as primeiras chuvas lá setembro, outubro. Esse produto, esse pó de rocha, tem condição de recuperar esse pasto? É uma excelente alternativa para recuperar não só o pasto, quanto o solo. Né, que a gente está remineralizando o solo e mineralizando a pastagem, né, aumentando os teores nutricionais da pastagem, e a consequência disso é reduzindo o concentrado no coxo, porque a gente está
aumentando o teor nutricional e o concentrado é para complementar essa nutrição. Sim. Agora, esse produto, quando a gente fala, muita gente já conhece, o pó de rocha, tal, já é largamente conhecido pela maioria dos produtores. Mas esse produto, ele já está, vamos dizer assim, já passou por um processo de pesquisa, de testes, já é reconhecido pela Embrapa, por órgãos oficiais, Ministério da Agricultura? Sim, inclusive é o primeiro remineralizador registrado do Brasil e a jazida é aqui em Aparecida de Goiânia. Olha que riqueza que o estado tem. Se eu comparar uma tonelada de fertilizante convencional para plantar soja com esse remineralizador, a diferença de preço é muito grande. Como é que fica em termos de tonelada? Quanto custa hoje, agora, nesse momento, a tonelada desse produto? A tonelada do FMX está saindo em torno de R$ 50, R$ 55 a tonelada. Ué, mas um fertilizante hoje é na faixa aí de R$ 1.600, R$ 1.700, R$ 1.800 a tonelada. Sim, porque é um fertilizante que é nacional, natural, de baixo custo e a gente tem em abundância aqui no nosso país. Agora, mesmo eu precisando numa determinada lavoura ou na minha pastagem, mesmo eu precisando utilizar, vamos dizer assim, o fertilizante convencional, o NPK, sim, certo? Se eu fizer uso do pó de rocha, automaticamente eu vou precisar de bem menos fertilizante. Exatamente, correto? A gente vai condicionar o solo, né, e vai proporcionar um ambiente favorável para o crescimento e desenvolvimento dessas raízes, ter uma maior absorção, né, ter uma maior área explorada, consequentemente uma maior nutrição, gastando menos. Você estava me dizendo também que esse produto já, nos trabalhos que vocês têm a campo, já para valer mesmo no campo, você estava me dizendo que, às vezes, existem casos de até jogar isso aqui de 2 em 2 anos, colocar esse produto? Exatamente, né? Porque vai depender dos teores do solo. Entendi. Por exemplo, né, se o solo estiver equilibrado, a gente pode posicionar a cada 2 anos. Né? Porque não tem necessidade de colocar mais, porque no solo a gente tem essa... Entendi. A gente tem... Agora, nutrição no solo. Eu coloco esse produto como se eu aplico esse produto como se eu fosse aplicar o calcário, mesma Exatamente, coisa? É com o mesmo equipamento, é com o mesmo maquinário. Joga lá no chão, faz um Exatamente. monte, pega a pazinha, coloca no distribuidor e pronto. Exatamente. E a vantagem é que não precisa incorporar. Então basta a gente aplicar por cima, né, devido à granulometria ser filler, né, abaixo de 0,3 milímetros. Então a própria chuva ou o próprio ambiente incorpora naturalmente essas partículas. E eu estou vendo aqui que ele foi aprovado pelo Ministério da Agricultura e pelo IBD, né? Exatamente. Que é voltado para uma agricultura orgânica, né, uma agricultura sustentável, mostrando que a rocha é isenta de metais pesados e elementos maléficos para a agricultura. Bom, então nós podemos dizer de maneira geral que hoje, principalmente para quem tem pasto e que precisa dar uma reformada na lavoura, esse daqui seria o produto ideal? É a ferramenta melhor que a gente tem, porque de baixo custo, que vai gerar uma economia e vai gerar uma engorda para o gado, né? Vai aumentar os teores nutricionais da pastagem. Você vai ter um pasto de maior qualidade. De maior qualidade, consequentemente, há uma diminuição por parte de ração ou de concentrado de sal mineral. Bom, ô Saulo, eu vou ser franco com você, eu já conheci esse produto, mas nunca tinha visto assim de perto. A gente sabe dos benefícios que o pó de rocha traz para as culturas. Então tá aí, aqui em Goiás, se você quiser, vamos dizer assim, ter informações mais técnicas, mais precisas, é só ligar para o telefone que está aparecendo aí no seu vídeo. É o 62 3284 8484 ou o 62 9607 2812. E lá você vai ter aí uma série de informações técnicas. Saulo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Eu que agradeço. Obrigado. Que é muito interessante a gente trazer uma ferramenta nacional. Muito importante. Muito bom. Muito bom que mesmo. O maior beneficiado é o produtor rural. Correto. Obrigado, Saulo. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: o caminho mais curto para fazer muitas coisas é fazer somente uma coisa de cada vez. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.